Hoje vocês vão ver uma forma de Ho'oponopono que Jesus ensinou. Só que não com esse nome, como a gente conhece, Ho'oponopono. E não dessa forma também que a gente conhece, que é a petição e as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É uma forma simples. E o conceito de limpeza e o que essa limpeza pode nos trazer. E o que mais com essa limpeza você adquire. Então, praticamente, Jesus Cristo dá aqui a fórmula de você se limpar e de como você continuar com a bênção, com a elevação, com a expansão. Eu vou dar exemplo aqui hoje. Eu estava lendo Lucas 17 e eu disse, poxa, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso aqui. É muito importante. Vamos ler aqui, ó. Eu vou pegar do 11 até o 22. Eu vou botar na tela aí para vocês. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. Observe, ele indo a caminho de Jerusalém, passou pela Samaria. Se você não conhece o contexto bíblico ali, antigamente Israel era um povo só, o povo de Deus, e depois do rei Davi, lá depois de Salomão, praticamente ali naquela época ali, houve a divisão das tribos e Israel se formou a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do sul era Judá, Levi e outra parte lá que eu não lembro direito, e a parte do norte eram as outras 10 tribos. E aqui essas 10 tribos, eles dão a semelhança desses 10 homens leprosos. E você vê que os judeus, nessa época aí, você pode pegar algumas passagens aqui do Evangelho, que a samaritana diz, mas você é judeu, o que é que você quer aqui com nós? Então, eles estavam separados. E os israelitas da tribo do norte sempre se voltaram para o paganismo, para a idolatria, etc. Não que a tribo do sul não fizesse, mas, entre aspas, eles seguiam a Torá, seguiam o mandamento do Pai e faziam o que estava sendo mandado ali nas Escrituras. Então vamos lá. Observe que ele vai para Jerusalém e passa por Samaria. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então ele passa lá no meio dessas pessoas que estão perdidas na idolatria, no ego, no paganismo completo, que é praticamente o ego. O ego. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Observe, os 10 leprosos, os 10 homens. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Observe, esses leprosos pedem para que Jesus, a essa consciência elevada, tenha misericórdia deles e tire aquela lepra. Então vamos lá. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Observe, eles não ficaram limpos ali na hora. Eles foram em direção aos sacerdotes e aconteceu que eles indo, ficaram limpos. Observe, aqui se trata de limpeza, de uma doença, da lepra, que era tão, vamos dizer assim, cabulosa naquela época que eles não podiam ficar perto das outras pessoas, tinham que ficar afastadas. E vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Então eles foram e no caminho eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Esse glorificando em alta voz é agradecendo, é sorriso no rosto. Ele percebeu e disse, poxa, eu me limpei, mas através daquela consciência, daquele ser evoluído. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Todos se limparam naquele pedido de limpeza. Todos, os 10. Apenas um observou a grandiosidade da limpeza e voltou dando graça, alegre, feliz, contente e agradecendo. Ó, o segredo da cura emocional, física, espiritual, o segredo da escassez, o segredo de tudo é a limpeza. Tá deixando bem claro aqui, ó. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O teu ato de querer limpar e o teu agradecimento.
Quer dizer, os outros ficaram limpos também, mas não praticaram a gratidão. Não voltaram para a fonte, não reconheceram que o Deus que está dentro dele permitiu essa limpeza, através da consciência de Jesus. E eles não agradeceram. Aí você tira pela prática de hoje do Ho'oponopono. Então, geralmente, quando a pessoa vem na internet e busca por Ho'oponopono, em barra de pesquisa, geralmente ela está buscando como melhorar a vida financeira, como melhorar a relação familiar, como melhorar a vida sexual, como melhorar o sono, que ela não está conseguindo dormir, como emagrecer, como isso, como aquilo. Então ela busca uma melhora no Ho'oponopono. E ela tem o contato com o Ho'oponopono, conhece esse processo de cura interior, esse processo de correção. Porém, ela não se aprofunda, ela apenas quer resolver aquela questão do ego. Aquela coisa que está causando calo no pé dela. Aquela coisa que está impedindo dela prosseguir em fluxo com dinheiro, amoroso, de saúde, etc. E tem aqueles que quando buscam isso de forma rasa, mas mesmo não alcançando, mas entendendo, ele começa a agradecer. Uma hora ou outra você vai começar a entender que aquela consciência de Cristo que fala aos leprosos, ide e mostre-se aos sacerdotes. E indo, eles se curaram. Aquela consciência que diz isso está dentro de você. Então, quando você faz essa busca do Ho'oponopono e começa a conhecer, começa a entender, geralmente é como fazer Ho'oponopono para ganhar dinheiro, como fazer Ho'oponopono para dormir, como fazer Ho'oponopono para ansiedade, como fazer Ho'oponopono para outra pessoa, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquilo. E você pode resolver isso com a prática. Tem várias pessoas, eu também ensino como fazer para tal coisa, como fazer para tal coisa, para tal outra coisa, para tal coisa. E pronto, você consegue com determinado momento. Porém, o Ho'oponopono é muito mais do que isso. É muito mais do que uma simples limpeza, do que um simples problema, uma simples memória. Como diz o Dr. Hulen, que é o propagador do Ho'oponopono moderno, no caso da identidade própria, que foi formulada por Morna Simeona, passado para Dr. Hulen, e Dr. Hulen espalhou pelo mundo. Então, o que é que diz Dr. Hulen? Inspiração, memória. Todas as memórias, ego, programação completa. Limpa tudo e vive na inspiração. Pensamentos, problemas, preocupações, etc, etc, etc. Tudo isso aqui, programação, limpa, inspiração. Alcança-se a inspiração. O caminho do Ho'oponopono é para te levar ao divino, ao autoconhecimento, ao autoentendimento, à busca da consciência. A saída do ego é praticamente o Ho'oponopono. É para você caminhar na direção, na casa do ego, que é onde você está, em direção à consciência. Ao seu outro centro que está em você, bem no meio de ti, que é Deus que habita em ti. Seja feita a tua vontade. Esse ser que está dentro de cada um de nós, essa centelha divina, essa substância invisível, como diz Joel Goldsmith, ela sabe muito mais do que eu e você o que é melhor para nós. Ela sabe muito mais do que você o que é melhor para você. Então, quando você solta o seu ego, as suas expectativas, a sua ansiedade, o seu desejo de controle, segurança, aprovação, exclusividade, quando você não quer mais tomar rédea das coisas e diz, seja feita a sua vontade e não a minha, você começa a reduzir os pensamentos, a sua programação e vai vivendo mais da inspiração na luz do Pai. E mais, você vai ser iluminado. Isso demora tempo. Eu sempre falo e sempre vou falar aqui nos vídeos. Você tem décadas de coleção de ego, de lixo, de lama, de podridão, de programação errada. Você tem décadas. Geralmente aqui ninguém vem com 10 anos, 15 anos. Mesmo assim já tem uma década de vida. Para buscar limpeza, para buscar melhorar a vida. A adolescência principalmente é uma inflamação do ego. Certo? Então você tem décadas de lixo, 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 acumula lixo, joga para lá, reprime isso, resiste aqui, luta ali, luta aqui, joga para debaixo do tapete, joga, vai, acumula, 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 acumula,
E você vai acumulando, jogando. Tem coisas aí, tem bloqueios, tem traumas que você nem lembra. Você pode até dizer assim, eu tenho memória boa, eu lembro de tudo, certo? Você pode lembrar de quase tudo. Tem coisa aí debaixo do tapete que você não lembra. E a limpeza do Ho'oponopono é exatamente isso. Buscar ficar limpo e agradecer. Como diz também no livro aqui de Joe Vitale, que Dr. Helen dá as ferramentas de limpeza, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, ou só eu te amo, ou só eu sou grato, obrigado. Eu venho praticando muito apenas esse o obrigado, ou eu te amo, sou grato. E simplesmente o obrigado vai fazer coisas em sua vida aí, espetacular, maravilhosas. Eu te garanto. Eu te garanto. Busque. Se você é novo no Ho'oponopono, você está buscando como limpar tal coisa, como melhorar tal coisa com o Ho'oponopono. Você começou a descobrir tal, que aquilo pode limpar, pode melhorar aquela parte sua, aquela sua vida. Não fique nisso. Aqui no canal tem a playlist. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Hudson. Se gostar do conteúdo, se inscreva. Aperte no sino para receber notificação de todos os vídeos que eu posto semanalmente. Se gostar, deixe seu like e faça seu comentário com dúvidas, críticas e sugestões e compartilhe com todos. Você, se é novo, entra, vai em playlist. Tem mais de 80 vídeos. Você vai entender o que é, como funciona, para que serve, como fazer para isso, para aquilo, etc. Não fique só em buscar aquele seu problema. Aquele seu problema, eu já falei em outros vídeos. Aqui é o seu problema que você acha que tem que resolver e pronto. Esse problema está enraizado, as raízes vão correndo de outras coisas, outros traumas, bloqueios, vibrações, energias, várias ramificações. Esse é o seu problema e você acha que limpando isso resolverá. Pode resolver, aparentemente, mas outras sujeiras aparecerão. Então, é uma limpeza do ego, é uma limpeza do ser, é uma limpeza da sua persona. Como você se identifica aqui ao mundo? Não fique apenas, aparentemente, nessa sujeira, nesse bloqueio, nesse trauma, nesse problema, nessa situação. Buscai o reino e tudo será acrescentado. Buscar o reino é você parar essa engrenagem, diminuir essa engrenagem. É diminuir essa engrenagem. Seja feita a sua vontade e não a minha. Não a do ego, mas a do Pai. Quando você começa a fazer essa limpeza, você vai criando espaço dentro de você. Vai tirando a limpeza e vai ficando mais receptível às boas energias, às boas vibrações, às boas informações. Você vai caminhando e galgando novos degraus. Você vai subindo, você vai expandindo. E você vai buscando e conhecendo coisas novas, coisas que lhe serão acrescentadas. E isso tudo tem que te gerar agradecimento, sorriso, felicidade. Felicidade, amor, te gerando paz e recebendo a iluminação do Pai. E o seu caminho todo se abrirá. Pouco a pouco. Não espere. Repetindo aqui novamente, você tem décadas de lixo. Não é porque você começou a limpar agora. Fez 1 milhão de vezes no dia. Passou o dia inteiro fazendo. Que amanhã você... Não adianta. Você repetir. Sem você sentir, sem você realmente sentir a gratidão. E para você entender por que você tem que sentir gratidão, por que você tem que amar, por que você tem que ser responsável, por que você tem que perdoar a si e ao próximo. Eu já falei em alguns vídeos, mas pingos molhados, separados. Se você quer que eu explique isso melhor, deixa aí nos comentários. Faz um vídeo explicando especificamente as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. De forma completa. Para deixar bem explanado sobre o porquê Morna recebeu essa ferramenta das 4 frases. E o que essas 4 frases irão fazer no seu subconsciente, que é onde está lá seu mar de informação, de programação, de lixo. Como essas 4 frases vão mexer com essa estrutura que está lá enraizada e vai soltar e vai limpar e te trará novos caminhos. Então, o caminho do Ho'oponopono é te elevar, não apenas limpar. Você vê que eu comecei dando exemplo aqui de Lucas 17, a forma que Jesus ensina a você se curar, limpar e agradecer. Então, se você pega para o dia de hoje, transfere isso para o Ho'oponopono, para hoje em dia, então 10 pessoas buscam do Ho'oponopono, 9
conseguem resolver pequenos problemas e deixam de lado. Uma resolve, agradece e se aprofunda, e evolui, e expande. Não seja as 9, seja uma delas. E esse um pode levar as boas novas com gratidão, alegria e amor. E é isso que eu te digo. Eu moro aqui no interior da Bahia, chamado Catu, a cidade. Se eu não me engano, tem 50 e poucos mil habitantes. Eu conheço uma porção boa de gente aqui nessa cidade. Eu nunca vi ninguém falar de Ho'oponopono. Então, no meio de 50, vou chutar aqui 55 mil habitantes. No meio de 55 mil habitantes, eu só conheço eu que faço o Ho'oponopono. Para não mentir, mas um amigo, que não está mais aqui nessa cidade, está morando em outro lugar. Especificamente aqui na cidade, só conheço eu. Pode ter pessoas, claro que pode ter. Mas não há conexão. São pouquíssimas pessoas. Todas que me rodeiam, elas não sabem do Ho'oponopono. Então, se você for ver aí na internet, tem muito vídeo informando. Tem muita informação sobre o Ho'oponopono. Tem muitas pessoas buscando, muitas pessoas conhecendo. Mas mesmo assim, ainda é pouco. E o segredo de você resolver os seus problemas, de você sair do ego, de você deixar você de lado. Quando diz você, não é você se abandonar, é abandonar o seu ego, a sua ilusão, o seu erro. E partir para o melhor. Você às vezes pensa que um carro vai te fazer feliz. Quando você solta essa expectativa, vem um carro e vem muito mais. Você pensa que aquela pessoa te fará feliz. Ah, ela está te traindo, ah, ela não olha para mim, ah, ela me trata mal. Quando você solta isso, aquela pessoa se conserta em relação a esse problema, ou ela vai embora e vem outra pessoa melhor, 3, 50 milhões de vezes melhor do que você esperava. A questão é você limpar em você o problema que você vê fora, porque tudo que você vê fora está em você. Você limpa. Lembra o que Jesus falou? A sua fé te curou. Ele foi pedir para Jesus curar ele. Jesus disse, ide e mostre ao sacerdote. E indo, eles ficaram curados, ficaram limpos. A sua fé te curou. Então a sua limpeza te cura, te tira da pobreza, te tira da escassez, te tira da doença, te tira do vitimismo. Essa é a importância. E o problema do próximo, do outro que você vê fora, está dentro de você. Limpe em você e solte a expectativa, solte o resultado. Não importa se aquela pessoa vai melhorar, se aquela pessoa vai sair de sua vida, se aquela pessoa vai entrar em sua vida, se o dinheiro vai entrar, se o carro vai vir, se o apartamento vai chegar, se a caixa de bombom você vai ganhar. Não importa. Não importa. O que importa é você ser feliz, pleno, amoroso, agradecido, alegre e estar em paz aqui e agora. Sem precisar de nada externo. Se você está feliz consigo, se sua vibração está elevada, se você está contente apenas em viver e vislumbrar esse mundo material, que é essa grande oportunidade que você tem de estar aqui para expandir a consciência, iluminar o mundo, levar a luz para o mundo. Se você não estiver feliz assim, desse jeito, sem nada, absolutamente do zero, você não vai estar feliz quando ganhar tal coisa. Você vai ter uma pequena felicidade e logo vai voltar para sua frustração, para sua vida medíocre. De tristeza do ego, de expectativa do ego, do medo do ego, da frustração do ego. Solte o ego, solte a sua expectativa, solte o resultado. Seja feliz aqui e agora. E a tua fé irá te curar. E a tua fé, a tua limpeza, irá resolver o teu problema. Irá diminuir a sua engrenagem e você estará vivendo na inspiração do Pai, não no ego. Buscai o reino primeiro e tudo será acrescentado. Espero ter te ajudado de alguma forma, ter dado um bom exemplo aqui nessa passagem de Jesus que eu estava lendo. Quis trazer isso para vocês. Então, esse foi o vídeo. Fiquem todos na paz do Todo-Poderoso. Eu amo cada um de vocês e até a próxima.